Olá, boa tarde. Está começando o BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro do meio do dia. O programa hoje está sensacional, né? Então vamos já conferir aí os destaques do programa de hoje. PetroRio protocola a declaração de comercialidade sobre o campo da Wahoo na ANP. Taurus anuncia novo forno que dobra a produção de peças de alta qualidade. E os números do PIB americano. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no BMC Stock. E a gente começa o estoque com boa tarde para minha companheira aqui do programa grande, Samira Facuri. Boa tarde, Sami. Tudo bom com você? Boa tarde, Rafa. Tudo bem com você? Tudo certo. Quem que a gente recebe hoje, Sami? A gente vai falar com o Guto Leite, gestor de renda variável aí da Western Asset. E também tem os gráficos do dia com o Alex André, que sempre analisa aí as principais informações do Brasil e do mundo com a gente. O menino prodígio, né? O grande Alex André aí, o nosso... Esse sim é nerd, a gente estava falando agora, esse daí é nerd, trabalhador, trabalha aqui direto. Enfim, vamos lá. Ó, a gente começa então o programa de hoje com os números do mercado financeiro. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o Ibovespa nesse momento. O Ibovespa em queda de 0,79% aos 104.662 pontos. Aí vamos dar uma olhada agora no mapa de calor aqui rapidinho, só para a gente poder puxar aqui na nossa tela. Olha só como é que tá. Natura realmente será a maior queda do dia nesse momento, aos 5%, 5,62% de queda. Redditor, Qualicorp, Usiminas, Apivida também caindo forte. Carrefour, Açaí, Pão de Açúcar e também Magalu ali entre as quedas. Hoje várias ações no caso, aí operando perto da queda dos 2%. Entre as maiores altas, temos aqui Get 11, Banco Pan, Banco Inter, as duas de Banco Inter inclusive, né? BID 11 e BID 4, Alpargatas, PetroRio, Cash 3, TOTUS, Embraer, BTG, Braskem, Copel, Eletrobras, Gol, B3, Engie e também aqui Eneva, Azul, BR Foods, Eletrobras, enfim, esse é o cenário do momento. E lá fora, o Sami, como é que tá lá fora? Bom, Rafa, lá fora a gente tem aqui, primeiro eu vou começar pelas bolsas, né, os índices aí mundiais. Dow Jones está cotado agora subindo, positivo a 0,39%. S&P 500 está aí a 0,51% subindo também, tá tudo verdinho. Nasdaq a 0,46%. Agora a gente vai lá para DAX, que está sendo cotada também no positivo a 0,45%. CAC aí a 0,69%. FTSE a 0,25%, tudo positivo. O índice Eurostock também está positivo, está 0,45%. Vamos dar uma olhada aqui como está o dólar agora. O dólar está caindo, né? Caindo, nada novo. Está 0,61% negativo, né? Sendo cotado aí a 5,71 centavos. Das bolsas a gente foi e do dólar a gente foi. Agora a gente vai às notícias internacionais. Foram divulgados agora um pouco aí os dados, agora há pouco aí os dados do PIB americano e também do PCE. Quem dá os detalhes pra gente é a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Giovanna Locatelli. Fala, Gi. Boa tarde, Sami Facuri, Rafael Lara, a todos que nos acompanham. Como você falou, saíram agora há pouquinho esses dados e o Produto Interno Bruto Real dos Estados Unidos registrou um crescimento aí de 2,3% no terceiro trimestre de 2021, após um aumento de 6,7% no segundo trimestre, segundo dados divulgados pelo Departamento de Comércio. O número representa aí uma revisão acima da segunda leitura, que mostrou a alta anualizada de 2,1%. Segundo o departamento, essa desaceleração do PIB no terceiro trimestre foi liderada por um abrandamento das despesas do consumo. O ressurgimento de casos de Covid resultou em novas restrições, atrasos na reabertura dos estabelecimentos em algumas partes do país, então isso deixou o consumidor em casa, ainda segundo esse relatório. Saíram agora há pouco também os dados do PCI, que sobe 5,3% no terceiro trimestre, na comparação com o igual período do ano passado. O núcleo PCI sobe a taxa anualizada, como eu falei, 5,3%. O índice da atividade nacional também saiu, cai a 0,37% em novembro, segundo o Fed de Chicago. Rafa, Sami.
Obrigado aí, ô Giovana. Agora eu queria mudar um pouco de assunto com você aí para falar do meu assunto, acho que preferido lá de fora, tirando criptomoeda, mas também está muito interligado com criptomoeda, que é o CEO da Tesla, né, o Elon Musk, que confirmou aí que vendeu ações suficientes para cumprir seu plano de vender 10% de suas ações da empresa aí, automotiva mais valiosa do mundo. Ô Giovana, ele se pronunciou a respeito, né? A gente sabe que o Elon Musk é sempre meio polêmico no que diz. Conta aí pra gente um pouco mais. Exatamente, ele deu uma entrevista na terça-feira e confirmou que vendeu esses 10% de ações que ele havia divulgado alguns meses atrás. O bilionário que mudou a sede da empresa da Califórnia para o Texas neste mês, depois que ele já tinha se mudado no ano passado, né? Foi morar no Texas. Ele também criticou a Califórnia por tributação excessiva. As ações da Tesla, que haviam oscilado perto de recordes, perderam cerca de 1/4 do seu valor depois que Musk disse lá no comecinho de novembro que venderia 10% da sua participação se os usuários do Twitter concordassem. Ontem, Musk vendeu outras 583.611 ações, levando aí o número total de ações que ele vendeu para 13,5 milhões, cerca de 80% do que ele planejava vender. Bom, quando questionado se vendeu as ações por causa da pesquisa do Twitter, ele disse que não, claro, né, que precisava exercer as opções de ações que expiram no próximo ano. Então ele quis era dar uma agitada na web como ele adora, né? Das 13 milhões e meia de ações vendidas, 8,06 foram vendidas aí para pagar impostos relacionados ao exercício das suas opções. Musk disse no domingo no Twitter que pagaria mais de 11 bilhões de dólares em impostos este ano. Ele reclamou um pouco da Califórnia, ele costumava dizer que a Califórnia era uma terra de oportunidades e agora virou cada vez uma terra de excesso de regulamentação, excesso de litígios e também da sobretaxação. E ele desabafou, viu, Rafa e Sam? Ele disse que é muito difícil ser empresário na Califórnia. E eu até completo, né? Na Califórnia, no Brasil também é bem difícil ser empresário, viu? Sobretaxação. Se tá difícil pro Elon Musk, quem sou eu na fila do pão, entendeu? Se tá difícil para ele... Eu não vou mais reclamar dos meus boletos, viu? Ah, não, realmente ele deve estar preocupado. A crise hídrica também deve estar afetando ele agora, né? Ele é um cara que deve ter pouco, nem deve saber como fazer energia, né? Enfim. Bom, Giovana, muito obrigado, viu? Até mais. Então, Valeu, e ele gente. mora... E vou falar. dizer, ele mora numa casinha bem simples pro padrão financeiro dele, viu? Se mudou, saiu da Califórnia, foi pro Texas, está morando numa casinha simples. Não é uma choupana, mas é uma casinha bem baratinha. Né? Nem condiz aí com a gente trocou de apartamento. Vizinhos, né? Eu e ele, a gente trocou. Eu tô indo lá pra Califórnia, lá. Vou pegar a mansão dele pra mim. Claro, foi Me isso. chama. Ah, sim. Foi isso. Valeu, Dio. Até mais, viu? Beijo, até mais. Até mais. Valeu. Bom, e a Taurus se tornou aí a única empresa do Hemisfério Sul a ter a tecnologia de Metal Injection Molding, conhecida como MIM. Ela permite a produção de peças de geometria complexa com baixo custo e alto volume. E com isso, dispensa aí a necessidade de fornecedores externos, usados aí pela maioria dos fabricantes de armas para comprar e instalar aí o novo forno. A empresa pagou 5 milhões de reais junto a outros investimentos feitos ao longo prazo em 2021 nessa tecnologia. A Taurus também vai aumentar em 130% a capacidade de produção de peças MIM de alta qualidade com uma importante redução aí dos custos de energia e operação. Para ter uma ideia, uma única arma são cerca de 14 peças de MIM e a Taurus hoje fabrica mais de 110 mil desses itens por dia. Perfeito, Sami. Agora, mudando um pouco de assunto, a 3R Petroleum concluiu, através da 3R Macau, sua subsidiária, a aquisição de 50% do campo de Sanhaçu, na Petrogal Brasil. A transação foi aprovada pela ANP e pelo CAD e movimentou 6 milhões de dólares. O campo fica no Rio Grande do Norte e faz parte do Polo Macau, que a 3R Macau opera desde maio de 2020. Com a aquisição, a 3R passa a ter a totalidade dos direitos de concessão de todos os 5 campos que integram o polo. O de Sanhaçu tem 5 milhões e 300 mil barris de óleo equivalente e a transação resulta no aumento imediato da produção que compõe o resultado operacional e financeiro da companhia, né, Sami? Isso aí, Rafa. Falando em petróleo ainda, a PetroRio anunciou novas informações sobre o campo do Yahoo na bacia aí de Campos. Vamos ver os detalhes na reportagem. A PetroRio protocolou a declaração de comercialidade da descoberta de Wahoo
e o Plano de Desenvolvimento em Regime de Operação Exclusiva junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Essa declaração de comercialidade é uma notificação escrita pelo concessionário declarando uma jazida como descoberta comercial. Essa descoberta de Wahoo está localizada no bloco CM-101, na Bacia de Campos, e conta com 126 milhões de barris recuperáveis de óleo. Apesar dessa declaração, essa ainda não é a fase final para o campo. Os próximos passos são apresentar um plano de desenvolvimento, começar o projeto de perfuração e interligação, além de fazer a retirada do primeiro óleo do campo de Wahoo, que está prevista lá para 2024. Com as aquisições recentes, a PetroRio detém mais de 60% do campo de Wahoo. Perfeito. Agora, a Inepar Indústria e Construções, que está em recuperação judicial, está estruturando as alienações de ativos para obtenção de novos recursos. A empresa informou que o objetivo é criar novos negócios e considera um importante aliado para terminar o processo de reestruturação. Pois é, Rafa, e a AES também fechou um acordo com a Unipar para a produção de energia no complexo eólico de Cajuína, no Rio Grande do Norte. Serão 91 megawatts gerados e o empreendimento terá investimento de aproximadamente 510 milhões de reais. O contrato tem prazo aí de 20 anos, com início em 2024. O complexo eólico Cajuína soma, ao todo, 473 megawatts de capacidade de suprimento de energia, Rafa. Perfeito. Bom, vamos conferir agora quem está no nosso chat aqui. Muita gente conosco. Bora A Giovana Locatelli falando que... dando dica. Que bonito, hein? Que legal. O BMC não é só mercado financeiro, não. É também dica de moda. Porque o Rui das Neves tinha falado: nossa, esse cachecol da Giovana tá um luxo, hein? Deve custar aqui no Brasil uma moto. Parabéns. De fato, cachecol maravilhoso, né? A Giovana, ela só passa inveja na gente. Ela sempre tá chiquérrima, lá nos lugares assim lindos, maravilhosos. Tá um frio que eu olho assim agora e falo, menos 20. E a Giovana tá lá toda, né, elegante, plena, tranquila, maravilhosa. E aí ela falou aqui que já tinha dado a dica do casaco pro Rui das Neves e que esse lenço ela se deu bem, porque ganhou de aniversário e que tá sobrando, então, te falei, tá sobrando umas coisinhas para investir em ações. Show de bola, hein? Que interação bacana aqui, muito legal mesmo. Bom, a Rita Fernandes falando de política, o pessoal falando de política, eu não me meto em política mesmo, já falei isso. O Rui das Neves conosco aqui mesmo, o MPK falando boa tarde, amigos da BMC, boa tarde, Rafa e Sami, boa tarde, MPK, boa seja tarde. muito bem-vindo aí, chega mais aí, pega teu sofá aí, sente e chega mais aí pra assistir. Fica à vontade. Fica à vontade, vamos que vamos, hein? Inclusive, como é que tá o Pedro? De 9 anos, filho do MPK. Não, desculpa, o Pedro, filho do MPK, que passou com nota 9 no colégio. Muito bom, hein? Uau. Ele deve estar de férias agora, inclusive. Minha memória é um negócio de maluco. Bom, o Renato aqui, o Wagner Gomes, o Daniel Lewis aqui com a gente. Vamos falar então agora com o Guto Leite, gestor de renda variável da Ocean Asset, que eu acho que já está aqui no nosso ponto. Vamos ver se ele já está aqui conosco. Fala, Guto, tudo bom? Seja bem-vindo ao Stock. Oi, Rafael, tudo bem? Boa tarde, Samira, tudo bom? Boa tarde. Vocês Guto, me ouvem? Seguinte, ouvimos, fica tranquilo. Seguinte, a regra da casa ela é muito tranquila, certo? A gente aqui não está interessado em trazer tensão no ar ou qualquer coisa do tipo, não. É para ser bem tranquilo, bem descontraído mesmo. Então a gente fala para o pessoal do chat mandar as perguntas que eles tiverem, qualquer pergunta que eles tiverem, enfim, obviamente com educação, respeito, enfim, aquilo que a gente pede em todo lugar, né? Mas você também tem toda a liberdade de falar se manja ou não do assunto, porque a gente sabe, a economia é enorme, tem 1 bilhão de setores diferentes, tem sei lá quantos milhões de ativos no mercado, então obviamente a gente não vai saber tudo, acho que ninguém sabe tudo de economia, mas o pessoal vai mandando perguntas, você está totalmente fica totalmente à vontade aí, liberado para falar se manja ou não do assunto, se quer falar ou não do assunto, tá certo? Bom, vamos então começar aqui, queria saber um pouco sobre a sua visão aí de como é que a gente está encerrando esse ano, né? Eu queria saber um pouco o seu balanço sobre os setores, como é que você enxerga também que foi esse ano para a Western Asset de 2021 aí. Legal, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, com todos que estão nos assistindo. A gente agradece aqui em meu nome, em nome da Web.
Olha, eu gostei muito da brincadeira que você fez agora há pouco, Rafael. Olha, se não tá fácil pro Elon Musk, imagina para nós meros mortais, né? Então, foi um ano bastante difícil de uma maneira geral, né? Se encerra como um ano que, na minha humilde opinião, foi mais difícil em certos aspectos do que 2020. Obviamente não quero comparar aqui o lado humano, né? 2020 foi quando a pandemia estourou e trouxe tudo isso para a nossa vida, mas ele foi um ano complicado, né? A gente teve segunda onda de Covid aqui no Brasil, discussões sobre persistência inflacionária, juros, né? Lá fora e aqui obviamente mais intenso. A gente brinca aqui internamente, né, um meteoro dos precatórios ali em agosto e todas as discussões fiscais que se seguiram a isso, né, e um ano muito atípico também no comportamento das commodities, né, então olha a junção de fatores aqui que a gente está conversando, né, para tentar entender um pouco o que foi esse ano, né, então, tirando casos específicos, basicamente, um investidor que estava, ao longo de 2020, alocado em commodities, né, foi um investidor que se deu melhor relativo à bolsa, né, enquanto o investidor que estava mais alocado no mercado doméstico, né, nos calls domésticos, nos nomes domésticos, sofreu bastante, né. Uma parte, eu acho que aqui está um pouco explicado, né, isso que a gente acabou de comentar, mas é interessante sempre pontuar, né, dar a ordem de grandeza dos números para as pessoas, né, a gente teve um ano em que o S&P está fechando aí com alta um pouco acima de 20%, faltam alguns pregões, né, mas a gente está falando até ontem o S&P estava com alta de perto de 24%, enquanto a nossa bolsa está caindo aí mais de 11% no ano, né, em reais, se a gente for colocar em dólar, 20%, né. A gente pega, por exemplo, do começo do ano até agora, os juros aí, os juros nominais aí de 2026, janeiro de 2026, abriram 440 base points, 4,4 pontos percentuais. Então foram movimentos assim que realmente dificultaram bastante a vida do investidor em bolsa, né? Se você pega, por exemplo, a própria alta da Selic, né, volta a tornar atrativo, né, a renda fixa, isso alimenta resgates na renda variável. Então, a análise do ano foi um ano com um cenário macro bastante difícil, né? E ele se encerra, algumas das nossas dúvidas, vamos dizer assim, foram resolvidas, né, as nossas dúvidas, principalmente talvez aqui as mais agudas no curto prazo, referentes à questão fiscal, ao tamanho do problema fiscal que a gente carrega para 2022, a gente tem alguma clareza agora sobre o que né, o orçamento foi aprovado, né, ontem, mas a gente tem alguns desafios relevantes para 2022 aí. Essa é mais ou menos aqui o meu balanço geral de um ano que foi bastante difícil. Agora, Guto, antes da gente passar aqui para as outras perguntas, né, queria te fazer uma pergunta, justamente porque eu sei, enfim, que sua estratégia é focada aí para o médio e longo prazo, né, e a gente, toda vez que a gente fala de médio e longo prazo no Brasil, a gente imagina que o desafio pode ser ainda maior, né, porque, imagina, a gente não consegue saber como é que vai ser, quer dizer, a gente sabe como é que vai ser ano que vem vai ser difícil, igual foi o ano anterior, o ano antes do outro, entendeu? Todo ano é difícil. Então, assim, como é que você consegue aí montar uma estratégia, qual que é o seu mindset aí para o médio, longo prazo no mundo dos investimentos aqui no Brasil, né? Como é que você consegue aí montar uma estratégia, pensar uma estratégia para o investidor que consiga escapar de risco eleitoral que a gente sabe que tem de 4 em 4 anos, ou 2 em 2 anos, se a gente contar os riscos de né, enfim, eleições municipais. Aí você tem também as empresas estatais, que a qualquer momento podem acabar mudando. Aqui o Brasil, enfim, o Bovespa é um índice que tem ali um peso muito forte em Petrobras, Vale, que são, né, ações que podem acabar sofrendo uma volatilidade ali por fatores externos. Então, como é que você consegue pensar no médio e longo prazo aqui no mundo dos investimentos? Rafael, muito, muito bacana o teu ponto, porque ele vai assim, fala um pouco de como a gente tenta selecionar os ativos aqui na Western, né? E como a gente
acha que realmente o investidor, seja ele um investidor pessoa física, um investidor institucional, deveria estar olhando, né, dado a incerteza no cenário macro, né? E a primeira coisa, eu acho que é importante destacar, é que o investidor tem que se entender, né? O que eu quero dizer com isso? Ele tem que olhar para o horizonte de investimento dele. Né? Eu sou um investidor aqui que eu estou olhando a minha poupança de longo prazo e por isso eu tenho, né, investimento em ações, as ações compõem o meu portfólio de médio e longo prazo, né? Então realmente, olhando, né, pegando o gancho que você fez, né, a forma como a gente pensa aqui para selecionar os ativos. E se o investidor tem esse horizonte, o foco dele, na nossa visão, é isso que a gente procura fazer aqui, é entender o ativo que ele está comprando. Né? Isso é fundamental. Né? O que eu quero dizer com isso? Que setor ele está expondo a carteira dele, que empresa, né? Então, quais são os fatores que vão afetar aquela empresa, qual é o histórico daquela empresa? Isso é muito importante, né? Quer dizer, a gente tem hoje, negociado na Bolsa, ativos empresas, né, que já passaram por recessão, por crise de 2008, por diversos ciclos políticos, e tem um histórico de entregar resultado, tem um histórico de sobreviver aos altos e baixos da economia brasileira, né? E a nossa economia ela é mais arisca, né, do que dos países desenvolvidos, né? Então, se você e a gente tem hoje boas oportunidades na bolsa de empresas com essas características, né? Então, o que a gente trabalha aqui dentro, né? Vamos ir ajudando o investidor, tentando ajudar o investidor. Vamos dividir o processo de investimento em duas partes, que é mais ou menos o que a gente faz. Uma coisa é a seleção dos nomes, que empresas eu quero ter na minha carteira, e a outra parte é como eu transformo isso num portfólio, numa carteira. Né? E isso é um pouco o papel que a gente tenta aqui. Isso é um papel dos analistas e dos gestores, né? Um e outro papel. O investidor individual ele acaba sendo o analista e o gestor dele mesmo muitas vezes, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Olha, primeiro a gente está interessado em bons negócios, boas histórias, bom histórico de execução, boas equipes de gestão, né? Estratégia bem desenhada. Outra coisa que a gente pesa muito aqui internamente, né? Histórico de tratamento ao minoritário, né? Como aquele ativo ali trata os seus sócios, e vamos expandir isso aqui, né? Cada vez mais e mais se torna importante a questão do ESG, né? Como aquela empresa se relaciona com a sociedade, se relaciona com o mundo em geral. Então, esse é o primeiro passo, né? Feito isso, quando a gente vai para o nível da carteira, do portfólio, aí sim é válido o investidor, na nossa opinião, fazer, vamos dizer aqui, a gestão de risco da carteira dele, né? Olha, mas os ativos que eu estou selecionando, será que eu não estou muito focado em small cap? Será que eu não estou, por exemplo, então estou trazendo um risco de liquidez, de capitalização para o meu portfólio? Será que eu não estou pesado demais em um setor e aí eu trago um risco específico daquele setor para o meu portfólio? Será que, por exemplo, um exemplo aqui, se eu compro papel e celulose, se eu compro proteínas, se eu compro Vale, eu não estou trazendo muito risco de câmbio para o meu portfólio? Então é isso que a gente faz. Primeiro a gente se debruça sobre as histórias e depois no nível do portfólio a gente tenta entender como essas histórias falam entre si e como elas agregam risco na carteira. Então eu acho que é assim que o investidor deveria se posicionar, buscar essas boas histórias, essas boas companhias, e dada essa performance que a gente conversou no começo, né, hoje a gente tem realmente empresas, vamos dizer assim, de qualidade, premium, negociadas a preços interessantes na bolsa local. Bacana, Guto. Você comentou também, né, sobre como é importante a gente dar uma atenção aí para as histórias dessas empresas antes da gente ir comprar ou vender. Eu pensei em te perguntar, como que vocês fazem aí como que vocês precificam, né? Como que vocês entendem como que empresas como WEG, Renner, Ambev são precificadas, né, para poder selecioná-las?
Uhum. Olha, Samira, primeiro eu dividiria em 2 pontos, né. Primeira coisa é entender a companhia, né, realmente entender o negócio, né, o que que essa empresa faz, quais são os pontos fortes da estratégia dela, né, no que os diferenciais daquela companhia se baseiam, né, o que que faz essa empresa diferente, das suas concorrentes, né, então o que que diferencia a Renner das outras empresas de vestuário? Eu adicionaria a Renner, a Arezzo, por exemplo, que é outra empresa que a gente modelo de negócio que a gente gosta bastante. O que diferencia essa empresa em relação à competição? O que faz os retornos dessa empresa serem sustentáveis, né? O que vai fazer o que fez essa empresa sobreviver aos altos e baixos da economia brasileira? E muitas vezes nos momentos de baixo, essa empresa acelerou o crescimento, né? Da onde vêm as receitas? Quem toca essa companhia, né? Então isso tudo não sei se vocês percebem, mas eu ainda não falei de valuation, eu não falei de múltiplo, eu não falei de potencial de valorização, né? Esse, na nossa visão, ok, entendemos a empresa, aqui parece que tem um bom negócio, um negócio sólido, sustentável, que tem um bom histórico, deixa eu entender como está essa precificação na Bolsa, né? E aí a gente vai tentar, obviamente, olhando cada uma as especificidades de cada negócio, né, a gente vai lançar mão das ferramentas clássicas aqui, né, a nossa escola é fundamentalista, né, então a gente vai lançar mão das ferramentas clássicas, a gente vai olhar para múltiplos, a gente vai olhar para avaliação por fluxo de caixa, né, e a gente vai olhar também para o carrego que aquele papel nos dá muitas vezes, às vezes pela geração de caixa, pelo retorno em dividendo, pode ser uma alternativa também. Mas é importante, eu acho que frisar um ponto, pessoal, que a gente está interessado principalmente em empresas que têm um potencial de crescimento interessante, né? Seja porque o mercado dela não é consolidado, seja porque ela está entrando num mercado novo, ela abriu novas avenidas de crescimento, né? Pode ser via orgânica ou inorgânica. Então a gente está sempre querendo contar mais com o que a companhia consegue fazer com as próprias pernas, ou seja, de novo, o plano de negócios da companhia e como ela vem executando esse plano de negócio, e a gente quer contar menos com o mercado, né? O mercado, eu tenho que contar que todos os astros estão alinhados e por isso o mercado vai pagar mais e mais por esse ativo de tecnologia, ou o mercado está no frenzy, né, na vibe, na modinha, vamos dizer aqui, de farmácia, e portanto vai pagar mais para farmácia. Então a gente tenta contar menos com as modas de curto prazo e tentar entender mais o negócio da companhia, porque é aí realmente que você vai às vezes encontrar boas oportunidades por não estarem muitas vezes na modinha ou na moda, você vai conseguir comprar a preços atrativos. Show de bola. Ó, tem pergunta aqui do chat já, o Guto. O Felipe Dias Alves mandou aqui. As grandes casas não estão prevendo um crescimento alto nos Estados Unidos, por exemplo, aceleração do tapering, alta de juros, e que eu gostaria de saber do Guto como a redução ou até retirada de investimentos em fundos afeta as escolhas dos gestores. Eles preferem essa saída para reduzir algumas posições ou era melhor uma maior entrada de capital? E antes de você responder isso daí, Guto, o Gabriel Monteiro, esse safado que está de folga hoje, é um apresentador aqui, nosso aqui da casa, fica aqui enchendo o saco na folga dele, mandando mensagenzinha, falando, bom dia Sandra e Rafael, erram o seu nome aqui, Sam, olha como é que é. Ele falou, gosto muito de todos os apresentadores da BMC, gosto ainda mais daquele carinha de óculos do Top News, saudade dele. Vai dormir, Gabriel, vai dormir, cara. Entendeu? 12 horas de plantão cada um aqui. A semana que vem é o seu, eu vou te encher o saco. Você pode ter certeza absoluta. Bom, Guto, e aí? Voltando. O que você acha? Voltando, o que você acha? Eles preferem essa saída para reduzir algumas posições ou era melhor uma maior entrada de capital? Só para ver se eu entendi o ponto do Felipe direito, Rafael, ele está perguntando muito o comportamento do investidor estrangeiro, é isso? Como nós, como locais, investidores locais... Como a retirada de investimento dos fundos
vai afetando aí em cadeia os outros fundos também. Então ele está perguntando sobre essa retirada de investimento. Então, todo mundo agora vai achar, sei lá, que o tapering é ruim. Aí como é que isso afeta na cabeça do gestor, se esses fundos têm essa movimentação setorial, né, de todo mundo ter esse mesmo mindset, ou se não, enfim, como é que você está enxergando essa movimentação dos Estados Unidos no meio disso tudo, né? Como é que você vê essa visão do gestor, se ele está achando que é bom ou ruim essa aceleração do tapering, essa alta de juros, enfim. Essas foram as duas perguntas que ele fez. Legal. Então eu vou tentar dividir aqui em 2 pontos. Primeiro, um pouco da visão da casa sobre a discussão nos Estados Unidos e depois como a gente lê esses movimentos que realmente acontecem e a gente acabou, na verdade, está passando por um desses movimentos agora aqui no mercado local. Então, pessoal, a discussão nos Estados Unidos ela é uma discussão em formação, na nossa visão, né? Ainda não está claro o cenário que a gente deve viver em 2022. E o próprio comportamento do Fed alimenta um pouco isso, né? Então, por exemplo, se a gente pega a última reunião agora de dezembro, o Fed veio com uma ata mais hawkish, né, mais dura, né, e por outro lado, o próprio chairman depois, nas declarações dele, suavizou, né, um outro gestor aqui dentro brincou, né, eles bateram na ata e assopraram no discurso depois, né, fizeram o famoso bate-assopra, né, porque parece para a gente, apesar do movimento que a gente viu na ata e nos dots, que realmente o que tem hoje precificado, né, casa com o discurso dos oficiais do Fed e que eles também estão trabalhando para entender a extensão e a persistência da inflação, apesar deles terem tirado o termo transitório, né, da ata. Então, é algo em construção. A casa ainda tem um cenário relativamente benigno no sentido de que não é um cenário mais duro do que já está precificado nas curvas lá fora. Quando a gente olha, e isso talvez para 2022, né, tentando falar do ano, isso do lado externo é o fator mais importante, né? Como o Fed vai se comportar, qual vai ser a amplitude do movimento de aperto monetário e também se realmente ele vai acabar começando, né, e entrando ao longo do segundo semestre de 2022, né? Enquanto do lado interno a gente vai ter toda a incerteza trazida pelas eleições do lado externo, a questão e o comportamento do Fed é o mais importante, né? Talvez ali acompanhado por China, mas a gente pode falar mais disso se for o caso. Indo para o outro ponto da pergunta dele, a gente, como eu disse, a gente está vivendo um processo assim, né? Infelizmente, quando a gente tem principalmente migração de classe de ativos, como a gente está vivendo, né? Então, se você pega a realidade do que foi 2020 e talvez o primeiro semestre de 2021, os investidores fizeram uma migração de renda fixa para ativos de risco, né? Então, em uma parte disso veio para a Bolsa, né? Então, a gente viu aquele grande aumento do número de CPFs na Bolsa, os investidores falando cada vez mais, e isso é muito bom para o nosso mercado de capitais, é muito bom para a gente como investidor, criar essa educação financeira, aprender a tomar risco, né? Que em qualquer mercado é normal, isso é assim que a gente busca uma rentabilidade diferenciada. Mas aí quando a gente entra no segundo semestre, a gente começa a fazer um movimento contrário à medida em que foi ficando mais claro que a inflação ela era mais persistente, mais do que a gente estava esperando. O Copom começa a aumentar os juros, as previsões, as expectativas vão, né, cada vez mais se elevando, e isso faz com que a gente tenha o lado oposto do que a gente vivenciou em 2020, né, que é a saída de bolsa. E aí, gente, é inexorável, né? Se o movimento ele é relevante e ele foi relevante, está sendo relevante, você começa a ter uma pressão sobre as casas, sobre os gestores, né, sobre as pessoas físicas, e essa pressão não é uma pressão no sentido de um pensamento de manada ou
ou de um pensamento de todo mundo estava com o mesmo cenário. Isso é uma outra questão. É sim uma pressão técnica, no sentido de que, olha, você tem resgate, o gestor tem que vender, e ele vende aquilo ou que ele tem posição maior, ou aquilo que ele tem maior ganho, ou aquilo que ele está mais desconfortável na carteira. Por isso que é interessante a gente perceber que o primeiro movimento, muitas vezes, ele acontece nas small caps, né, nos papéis de menor liquidez, ou menor capitalização, liquidez, porque os investidores se preocupam em, se o movimento vai ganhando corpo, eles estarem muito alocados em small caps e não conseguirem ajustar a carteira se aqueles resgates vão aumentando. Mas nesse movimento que a gente viu mesmo nomes mais premium, né, vamos dizer assim, mais líquidos, empresas também que estão com modelo de negócio bastante interessante, que estão entregando resultados, sofrendo os papéis sofrendo, né? Porque os investidores que estavam bastante alocados nesses papéis acabam tendo que vender. Vou citar um exemplo que me vem à mente. A Pets, por exemplo, quando você olha para a tese da Pets e para o que está acontecendo no negócio, ela está entregando os resultados, né? Mas aí você pegou um papel que estava com uns múltiplos um pouco mais esticados, né? E num momento de incerteza, principalmente incerteza sobre juros, às vezes os investidores ficam um pouco mais preocupados com esse tipo de caso. A gente viu isso muito em tecnologia, tanto lá fora quanto aqui. E aí você pega um papel que era consensual, né, muitos investidores tinham a posição, e aí você vê o papel sofrendo, poxa, aí você se pergunta, mas poxa, eles estão pegando resultado, os planos de crescimento estão bem colocados, a companhia acabou de fazer um follow-on, mas o investidor, o gestor tem resgate, ele tem que vender a posição. A gente viu isso também muito nos follow-ons mais recentes, né? Ou IPOs mais recentes. Você pega o IPO da Raizen, você pega o follow-on da Vamos, da própria TOTUS, que é um caso que a gente gosta até bastante aqui, e é uma das empresas que a gente acha que é bem essa característica que eu acabei de descrever, mas foram todas empresas que os investidores entraram no follow-on, no IPO recentemente, e depois o cenário piorou, e aí os resgates pioraram, e aí tiveram que vender, né? Isso acontece seja com local, seja com estrangeiro, né? Eu acho que no estrangeiro você coloca ainda um nível a mais, que como ele está mais distante, muitas vezes as oscilações macro, né, acabam afetando a percepção dele sobre o país e aceleram o movimento. Entendi, Guto. Mudando um pouquinho de assunto, né, eu queria falar sobre essas últimas semanas houve um aumento significativo, né, no atendimento a pacientes com sintomas aí de síndromes respiratórias e etc. A Hapvida, inclusive, disse que isso pode ter impactado aí no início do quarto tri da empresa. Você acredita que esse cenário ele vai se estender aí para o ano que vem? Vai continuar afetando o papel da empresa, do setor de saúde? Desculpa, gente, eu abaixei aqui porque... Não, imagina. O velho e bom problema do microfone aqui, o mudo que entra automaticamente aqui. Não, a Hapvida, inclusive... Tranquilo. A Hapvida, inclusive, soltou um comunicado agora há pouco, né, dizendo realmente... dando um pouco mais de granularidade, né, sobre essa questão. Tem uma leitura realmente sobre esse alerta de sinistralidade. Na verdade, a gente já vinha um pouco preocupado com a sinistralidade da Hapvida, ainda em continuidade do que a gente viu no terceiro trimestre. E esse alerta realmente coloca um pouco mais de pressão nesse ponto. Por outro lado, aí até uma notícia positiva, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, de nós como pessoas e também como investidor, é que as internações e óbitos não estão acompanhando as entradas em pronto-socorro, né? Então isso é positivo para a gente, é positivo para a Hapvida no sentido que as internações acabam afetando a sinistralidade ainda mais a médio e longo prazo, né? Mas realmente quando
você me permite, quando a gente olha, apesar essas questões de curto prazo, sobre sinistralidade, que realmente podem manter o papel um pouco sob pressão no curto prazo, esse exemplo que você deu da Hapvida é bem o exemplo que eu estava tentando, ilustra bem o ponto que eu estava tentando fazer anteriormente, né? Que é o seguinte, olha, ok, os resultados de curto prazo, eles têm essa pressão, mas olha só o que está acontecendo com a Hapvida, né? A Secretaria-Geral do CAD, na semana passada, divulgou um relatório pela aprovação da operação com a Intermédica, né? O relatório veio até mais cedo do que a gente estava esperando, e ele veio pela aprovação sem nenhum remédio, né? Ou seja, foi um relatório mais positivo, mais construtivo para a tese, né? E a gente acha que realmente, quando a gente olha a médio e longo prazo, né, olhando tanto as tendências demográficas do país, o custo de saúde, né, o custo de você cuidar da saúde, e a gente olha para as duas empresas juntas, para as sinergias que a gente está esperando, né, para o negócio, é uma tese de longo prazo que a gente acha que o investidor deveria olhar com carinho, apesar do curto prazo mais difícil por conta do aumento dos atendimentos nos prontos-socorros. Perfeito. Agora, Guto, o CAD aprovou aí por maioria dos votos a fusão entre a Localiza e a Unidas, né? Como é que você acha que isso pode afetar o setor, né? Quais são os principais desafios para essas empresas nos próximos meses ou anos, visto aí, inclusive, que a quebra de cadeia de produção global pode ter aí mais um capítulo por conta do Omicron e também prejudicar aí a locação de veículos, né? Legal. Essa é outra tese que a gente bastante construtivo também, Rafael, porque quando a gente olha para o mercado de locação de veículos, e a gente pode até estender isso não só para a locação de veículos leves, né, de automóveis que a gente usa no nosso dia a dia, mas a gente pode olhar locação de caminhões, locação de máquinas, né, a gente acha que é uma tendência inexorável, que veio para ficar, quer dizer, você ter menos a propriedade do bem e mais o uso do bem, né? Então a gente acredita que tem uma avenida bastante grande de crescimento para esse setor. Óbvio que a questão da disrupção das cadeias, ela colocou uma pressão forte em 2021, principalmente em leves, ainda é um problema em solução. A Omicron realmente, se os fechamentos se estenderem, né, e se ela se provar, ela está se provando muito transmissível, mas com um índice de complexidade ou de letalidade menor, mas ela pode sim causar um pouco mais de fechamentos e postergar um pouco a normalização da cadeia, mas de novo, eu vou voltar ao ponto aqui, olhando para o além de 2022, a gente tem um setor que tem uma dinâmica de crescimento muito interessante. Por exemplo, a gente só arranhou a questão do carro por assinatura, né? Quer dizer, você deixar de ter um carro e assinar, não só pegar o carro ali para aluguel de 2 dias, mas sim não ter mais um carro e assinar, fazer um aluguel para 1 ano. A gente começou a arranhar esse mercado, né? A questão de frotas, as empresas cada vez mais precisando cortar custo, focar no seu negócio, e você transferir a sua frota, né, a terceirização da sua frota para uma empresa especializada, gera valor para a empresa. Então, quando a gente olha para essa dinâmica, ela é muito favorável. E a gente tem companhias, e aí entrando no teu ponto, a gente, apesar dos remédios marginalmente mais duros do que a gente estava esperando, a gente estava trabalhando com um cenário de remédio, eu acho que isso era todos os investidores já estavam nessa página, né? Mas apesar dos remédios marginalmente mais duros do que a gente estava esperando, na verdade, deixa eu fazer um parênteses aqui, a gente está aguardando a publicação oficial, né? A gente tem a publicação oficial e depois a execução dos remédios, né? Da venda e dos ajustes, mas quando a gente olha passada essa fase, a gente vê a Localiza mais unida, né? Muito bem posicionada para surfar, para capturar esse crescimento do setor, né? A gente tem perspectivas de sinergias, mas além disso, né, a oferta da empresa fica muito complementar, onde a gente tem uma empresa muito forte no RAC,
sempre muito forte no RAC, né, que é o aluguel para pessoa física, vamos resumir assim, que é a Localiza, com uma empresa que tinha uma especialização na gestão de frotas, que é a Unidas, juntas, explorando as oportunidades do setor. É um setor que a gente, apesar também de juros mais altos, de certa maneira, coloca uma dúvida, né, sobre o setor, a gente é bastante construtivo a médio prazo. Como eu disse, não só para leves também, para caminhões, a gente acha que cada vez mais é um segmento que vai seguir crescendo. Perfeito, Guto. Agora, entrando um pouquinho aí no petróleo, essa diminuição no preço, como que você acha que isso pode impactar no balanço aí de petroleiras no país, como 3R, PetroRio, a própria Petrobras? Como que você acha que o preço pode impactar aí? É interessante, esse é um debate bem interessante, pessoal, porque, e aqui eu vou usar também uma frase que o Rafael tinha falado um pouquinho antes de eu entrar, né? Não vamos falar de política aqui, né? Então, eu evito falar de política nesse sentido, mas a gente sabe que na tese da Petrobras, como ela é uma empresa estatal, isso acaba muitas vezes afetando mais a precificação do que a questão do petróleo, mas me atendo aqui à questão do petróleo, sem dúvida, o petróleo um pouco mais fraco, né, ele é pior na margem para as empresas petrolíferas, né, principalmente a PetroRio e a 3R, que vendem, praticamente exportam tudo que elas produzem, né. Tendo dito isso, a gente entende que o nível de petróleo atual é um nível bastante interessante para as nossas companhias quando a gente coloca em perspectiva o custo de extração, o custo, vamos dizer, de produzir aquele petróleo vis-à-vis o preço do petróleo, né? E até, se eu puder adicionar aqui, o debate do petróleo, né? Quer dizer, falar de commodity é sempre muito difícil, né? Mas quando a gente olha para o petróleo e para vis-à-vis as demais commodities, né? A menos que realmente você tenha uma extensão da questão da Ômicron mais longa do que a gente está esperando, né? No relativo às demais commodities, a gente até gosta do petróleo, porque realmente é uma commodity mais ligada à atividade global, menos atividade talvez específica chinesa, né? E ela é uma commodity que, de certa maneira, você tem um cartel na produção, né? Sem contar aqui também impactos de médio e longo prazo da necessidade da descarbonização afetar os investimentos no setor, né? Reduzir os investimentos no setor de petróleo e fazer com que o preço, vamos dizer, estrutural do petróleo seja mais alto do que ele foi no passado. Então, você tem algumas dinâmicas mais favoráveis. O que eu quero, outro ponto que é super importante para quem está investido no setor, né? Em commodities em geral, eu diria. Eu volto à nossa discussão de Fed, né? Se o Fed for mais duro, se a inflação se mostrar um problema maior nos Estados Unidos, a gente teria sim um problema geral para as commodities, né? Porque você teria talvez um aumento mais agressivo da taxa de juros lá nos Estados Unidos, nesse cenário que eu estou desenhando, né? E isso em geral dólar forte, commodities e emergentes com um cenário mais desafiador, né? Então acho que tem que ficar esse ponto de atenção na cabeça dos investidores, tá? Mas de maneira geral, hoje, apesar de achar que a China já começou um processo de estímulo que vai favorecer as commodities mais chinesas, vamos dizer assim, a gente tem uma visão mais construtiva no relativo com o petróleo e até procura exposições no setor, até em nomes aí que você citou, por conta dessa visão mais construtiva. Perfeito, Guto. Quer fazer alguma, Rafa? Não, eu acho que eu queria perguntar para ele o que ele acha que ainda está escondido e vale a pena para o investidor olhar mais de perto, né? Em relação, por exemplo, né, quais ativos aí que você veria que estão descontados, setores estão descontados ultimamente, né? Que é uma pergunta que a gente tem muito feito a gestores, enfim, para a gente saber aí, até porque, né, analisando a médio e longo prazo, então a melhor coisa é aproveitar a crise do curto prazo e pegar boas oportunidades, né, Guto?
Isso aí. Eu acho que a gente falou alguns nomes aqui já, que a gente entende que estão nessa situação que você descreveu, Rafael, né? Então a gente olha, por exemplo, para o setor de saúde, a Hapvida, como eu citei, é uma ação que a gente acha que está num valuation interessante, a gente gosta do setor, novamente, olhando espaço para consolidação, tendências demográficas de médio e longo prazo, né? A pressão, isso é algo muito relevante na forma como a gente constrói a tese de investimento, que é a pressão sobre o custo de saúde, né? Fazer saúde, né, no sentido de operacionalizar a saúde, hospitais, clínicas, é muito caro, né? E cada vez é uma pressão que vem aumentando e coloca uma pressão sobre o SUS, né? E coloca uma pressão sobre a cadeia toda, né? Então a gente acha, principalmente nas verticalizadas, né, uma solução bastante interessante para esse dilema, né? Então esse é um segmento. Outro segmento que a gente vê boas oportunidades hoje em nomes de tecnologia, né? Existem nomes hoje já que caíram mais ou que estão até talvez mais baratos do que a TOTVS? Existem. Mas quando eu olho para a companhia, eu vejo uma estratégia bem desenhada, que vem sendo bem implementada. Eu vejo até um business que a gente chama de legado, aqui o business original da TOTVS, com uma proteção à inflação, né? E eu vejo o papel com um valuation, né, uma precificação bastante interessante. Mesmo em varejo, a gente, como eu falei, a gente, apesar de muita discussão sobre a questão do online e tal, a gente vê nomes como Arezzo, nomes como Renner, principalmente aí como atrativos, né? Mesmo em farmácia, em supermercados, a gente tem bons nomes, né? A gente tem, por exemplo, o Açaí, que sofreu um pouco por uma questão, pela leitura que o mercado teve no deal com o controlador, mas quando a gente olha para as expectativas de crescimento do negócio, né, para a execução que o time lá do Belmiro vem entregando, é bem positivo. Obviamente eu tenho que fazer esse parênteses da questão de que governança é um issue aqui, né, uma preocupação da comunidade de investidores, é uma preocupação justa, mas é um negócio que tem bastante perspectiva de crescimento. A gente gosta muito, a gente chama aqui de distribuição de combustíveis, mas é mais para resumir, né? Mas a gente gosta muito do combo Cosan e Vibra antiga BRDT, né? Porque são duas empresas, né, que tem sim o business de distribuição de combustível, ele é importante, mas são duas empresas que estão em constante migração, evolução, né, em constante realocação de capital, né? Obviamente a Cosan tem um histórico mais longo nessa parte, a Vibra está começando agora com a chegada, né, ao longo do ano aí do Wilson, mas são empresas que a gente acha bem interessante. Você pega, por exemplo, a Cosan, você tem lá o business da Rumo debaixo dela, você tem o business da Compass, né, que a gente está falando de gás, que é uma matriz de transição, vamos dizer, uma energia de transição, e você tem açúcar e etanol, né, que a gente está falando também de uma matriz com menor carbonização, ou seja, tem tendências até de longo prazo interessantes, e são papéis também que estão baratos. Então, tem boas oportunidades, sim, para o investidor buscar na Bolsa, né? Como eu disse, por exemplo, a Cosan, pode ser a Raízen, que é a subsidiária, né, vamos dizer assim, que abriu o capital agora, que sofreu muito por conta daquele outro ponto que a gente estava discutindo. Alguns investidores que ancoraram, que foram relevantes na operação, que foi agora no mês de julho, se eu não me engano, tiveram depois que sair do papel por uma questão de resgates, de redução de risco, etc. Então, abre oportunidades para a gente alocar nos nomes. Só para citar alguns setores e nomes aqui que a gente acha interessante. Perfeito, então, Guto. Bom, queria agradecer aqui a sua participação no BMC Stock, convidá-lo para participar mais vezes, não só aqui, como em toda a grade de programação da BMC Por News. favor. E deixar aí boas festas aí para você, viu? A gente se vê em 2022, hein? Muito obrigada. Combinado, obrigado. Obrigado, gente. Boas festas para vocês, para suas famílias e para todos que estão aí assistindo a gente.
Até mais. Show de bola, então. Obrigado, Guto. Tchau, tchau. Até mais. Bom, Até mais. Tchau, tchau. Vamos dar uma olhada aqui no nosso chat, aqui, montar o bilionário da RSS aqui, o Yumi to be you. Meu Deus, uau, que nome criativo, não adorei. O MPK aqui falando, cadê o like? Verdade, gente. Se vocês odeiam a gente, é isso? Vocês têm a possibilidade de mandar amor, né, de forma gratuita, uma demonstração de amor que é o que? É o like, né? Sentar o dedo no like. E estamos com 385 likes. Ontem era 500, por quê? Entendeu? O que aconteceu? Acho que é você, Rafa. Sou não é eu, possível. será? Mas eu tava aqui ontem também, gente. A Sami também tava, gente. É plantão de Natal. Então, gente, manda aí, pô. Senta o dedo like. Pelo menos 400, pô. Entendeu? Faz a boa. Hoje é quarta-feira, eu tô até perdendo o dia da semana. Bom, vamos lá, gente. O Denis Salles aqui conosco, a Amanda, vamos lá, o Rui das Neves, é claro, o Andradas também aqui, o Marcos Menini, R. Santos, muita gente conosco aqui também. Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui na bolsa, antes da gente chamar o grande Alex Axelrod, como diria Nelson Costa, lá dos Estados Unidos. Ó, o Ibovespa, nesse momento, caindo 0,55% aos 104.918 pontos. O mapa de calor está bem claro. Get 11 subindo 17%, Banco Pan subindo 7%, Banco Inter, B3, TOTS, BTG, a outra de Banco Inter, né, que é BID 11 e Cash 3, também subindo hoje forte nessa quarta-feira. Entre as maiores quedas temos Natura, Redditor, Dux, Apivida, Açaí, Lojas Renner, Carrefour, Grupo Notre Dame Intermédica, Lojas Americanas, JBS, Pão de Açúcar e Cogna Educação. Bom, gente, Boa. chegou o momento que eu mais gosto no dia. O momento da aula. O Ô, Alex, motivo pelo qual todos estamos aqui. o Nossa, motivo, né? que puxa-saco. Todos nós estamos juntos. Que Não, não sou puxa-saco, eu sou apenas honesto, realista, né? Eu quero Quem saber puxa-saco? a verdade e a voz do povo. Eu quero saber o chat, se realmente é isso que você está falando. Chat, não, Rafael. chat, por favor, podem falar. Escrevam no chat, se realmente é a melhor hora do dia para vocês aqui na TV. Show de bola, e Alex, tá bem? Tudo bom? Tudo tranquilo? Sami, tudo certo. certo aí, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certo. Ó, Eu quero- o pessoal aqui falando que quando será lançado o filme O Apresentador de Wall Street, Rafael, eu te amo, cara. Você é um maravilhoso, entendeu? É isso mesmo. O BMC foi uma das poucas boas de 2021, tá vendo? Tamo junto aí. Se a gente começou bem na tristeza, né? Pandemia, bolsa de valores caindo, né? Setor de valores caindo, imagina quando for na alegria. A gente tá aqui junto de você mesmo, na fidelidade. É um casamento nosso aí de muitos e muitos anos aí, pra eternidade, né? É o longo Bom, prazo, né? a longo prazo, né? Isso Sempre aí. a longo prazo. Um ciclo interminável aí, sem fim, de muito amor e boas notícias. Alex André, tô tocando a bola pra você aí. O que você separou pra gente hoje aí? Legal, Rafael. Obrigado, Sam. Obrigado, Rafa. Hoje a gente tem os principais gráficos, né? 10 gráficos a gente sempre separa por aqui. E vamos começar, né, com o primeiro gráfico. A gente vai falar um pouquinho dele. Primeiro, o Saravalli, para quem está aqui desde manhã, né, o Saravalli falou nesse gráfico do dia, né, que é esse gráfico aqui. Eu vou complementar o que o Saravalli falou. Se você não ouviu, né, não assistiu, eu vou falar um pouquinho do que ele disse também logo de manhã, né? A opinião, né, o que a gente segue aqui de acordo com o que faz analistas, é um levantamento, né, muito interessante, né, esse levantamento aqui do JP Morgan, né, que traz aqui dos últimos anos, principalmente ali desde 1953, que somente ali 5 anos desse período de 53 até agora, 5 anos que tiveram ali um período como agora que está acontecendo nos Estados Unidos, né, ou seja, um período ali, né, de baixa volatilidade, né? De forma geral, a gente consegue observar, né, principalmente agora, né, ou seja, um movimento histórico, né, com uma alta volatilidade, ou seja, a gente consegue observar que nos últimos anos, historicamente, o mês de dezembro é muito forte, né, ou seja, é muito bom, algo que não está acontecendo muito lá nos Estados Unidos e principalmente aqui no Brasil, a gente não consegue observar esse tipo de movimento. Por outro lado, né, se a gente olhar essa janela, né, de 5 anos, desde 53, que não colaborou, né, com grandes altas, né, nos últimos nos últimos anos, desde 53, somente 5 anos que não teve uma grande alta no mês de dezembro, né, historicamente, mas consequentemente no mês de janeiro compensa em muito, né, os retornos. Ou seja, a expectativa, claro, historicamente, é que o mês de janeiro nos Estados Unidos seja muito forte, tá? Utilizando esse gráfico aqui, quando a gente fala aqui em relação à volatilidade, tá? Ou seja, a variação da volatilidade relativa à média histórica, tá? A gente está falando aqui na volatilidade na base mensal nesse gráfico aqui, tá? Então é muito interessante a gente olhar tanto a volatilidade, né, desse ano 2021, né, quanto a volatilidade de todos os anos, tá? Bom, acho que é interessante agora, a gente vai mudando um pouco de assunto, né? A gente fala aqui sobre principalmente ações de crescimento, né, e também ações de valor. É um trade que estava acontecendo desde o ano passado, agora está sendo muito mais discutido agora, principalmente
Qual é o movimento? O ano passado para cá, né, 2020, foi um ano muito marcado, né, ou seja, de injeção de estímulos por parte dos governos e ações de tecnologia, né, sendo muito favorecidas, ou seja, juro baixo, né, nos Estados Unidos e uma alta injeção de capital, né, dessa forma. O que a gente consegue observar agora, em 2021, agora, no finalzinho do ano, principalmente para o ano que vem, está contratado, né, teoricamente o Fed já disse essa mensagem, de 3 subidas de juros, né, e também, né, a relação do tapering, ou seja, a retirada de estímulos nos Estados Unidos, ou seja, vai realmente zerar, né, ou seja, os estímulos nos Estados Unidos e o mercado já vai começar a se discutir, né, a alta de juros por lá. E a alta de juros, né, prejudica muitas empresas de growth, né, essas empresas de crescimento, que são as empresas também de tecnologia, que são as empresas que mais subiram no índice, né, ou seja, se a gente pegar ali no bottom line as 5 top, né, companhias do S&P 500 que foram que puxou o índice de forma geral mais de 20% no ano. Então qual que é a maior preocupação, né? Ou seja, o que a gente tem aqui nesse gráfico? A gente olha as empresas de growth, de crescimento, e as empresas que tiveram, né, o menor lucro, ou seja, empresas que não deram lucro, tiveram um lucro menor comparado a outras companhias de growth que deram um crescimento de lucro maior, a gente consegue observar que cada vez que a companhia entrega menos lucro, menos ela performou nessa janela, né, de um ano para cá. Ou seja, a gente consegue observar a companhia que teve o maior lucro e também foi dividido por tiers, ou seja, dividido por categorias, né, do maior para o menor. Ou seja, a gente consegue observar a companhia que não teve lucro, que teve pouco lucro, foi a companhia que teve menor queda. Se a gente olhar somente no ano de 2020, no ano fechado, a gente consegue observar que muitas companhias que não deram lucro, né, que não dão lucro ou que não deram lucro no ano passado, tiveram ali grandes ganhos, né, de forma geral, na média, muito impulsionado por essa visão de mercado, né, ou seja, de quantitative easing, né, ou seja, de estímulos monetários com juros baixos. Então isso trouxe uma diversificação também em relação a esse portfólio de empresas de growth. Tá? Esse gráfico também colabora muito, né, em relação a isso, mas esse gráfico ele é um pouco mais limpo, né, ou seja, para entender. Esse gráfico do Goldman Sachs, né, que ele coloca um índice de empresas, né, que não dão lucro, né, as empresas de tecnologia que não dão lucro nos Estados Unidos, comparado com as empresas, né, Russian 3000, né, ou seja, as ações small caps, né, 3000 dos Estados Unidos. Ou seja, a gente consegue observar que as small caps americanas, né, apesar de curtíssimo prazo ter uma queda aqui pontual, mas lembrando, né, desde 2019 até agora, do 21, tem uma perspectiva positiva e principalmente as empresas de small caps americanas de valor, né, ou seja, de value, né, que geram caixa, né, ela tem ali uma visão mais otimista para o ano de 2022, principalmente que teve esse trade, né, no passado, né, de growth para velha, agora o mercado olhando, né, relação nessa velha para growth e agora growth para velho, ou seja, uma migração, esse rotation do mercado americano, entendendo essa geração de valor das companhias que vem se perpetuando, vem gerando caixa, né, isso vem trazendo também uma relação de aumento de juros nos Estados Unidos, as empresas voltam ali a se tornar mais atrativas. Então a gente consegue observar até mesmo a direção que o Goldman Sachs coloca, né, ou seja, as empresas que não dão lucro, né, ou seja, de acordo com o próprio índice do banco, né, ele compreende, de acordo em relatório, que pode continuar em queda, tá? Essas companhias já estão em queda já faz uns 2, 3 meses. E as companhias, né, voltadas aqui nas empresas de small caps, principalmente as empresas ligadas à parte value, né, ou seja, as empresas de valor, pode se valorizar à medida desse movimento mais macro, tá? Movimento mais top-down. Esse gráfico aqui agora a gente vai falar sobre a cadeia de suprimentos do Vietnã, né? O que é interessante, a gente consegue observar que teve uma relação, né, muito grande de uma queda, né, seja de supplier, né, no Vietnã e também principalmente na China, nos países asiáticos, mas voltou, né, a subir, né, ou seja, o tempo, né, de entrega voltou a melhorar, ou seja, a partir do momento que chegar próximo de 50, né, para cima é melhor, abaixo de 50 é pior, ou seja, está chegando próximos a níveis, vamos dizer ali, próximo a níveis normais, ali, próximo a nível na média ali de 50 pontos, tá, que foi registrado em janeiro de 2019 e julho de 2019 também, tá? O que a gente traz de curiosidade interessante é que saíram dados, né, da própria Nike também, que mostraram, né, até mesmo em relação a EPS, seja o lucro por ação por lá, foi acima da expectativa. Você me pergunta, o que tem a ver a Nike, né, com relação, né, do tempo de entrega, né, de manufatura do Vietnã? Porque diversas companhias, assim como a Nike, a Adidas, né, não só do setor, né, de vestuário, mas diversas companhias que têm, né, a sua fábrica, né, a sua manufatura no Vietnã e países adjacentes, que tiveram ali, ou seja, uma expansão, né, de atividade industrial por lá. Isso também vem sendo muito discutido em relação a isso. E o outro ponto é em relação à entrega, ou seja, não basta só produzir, também precisa entregar. Esse gráfico a gente fala em relação a tempo de entrega. Se em relação, né, ou seja, de forma geral,
que se a cadeia de suprimentos está cada vez melhor, ou seja, passado o tempo, à medida que alguns pontos também são ainda continuando muito ruins, principalmente nos Estados Unidos, que a gente já trouxe esse gráfico também nos últimos dias, na parte da Ásia tem melhorado, né? Ou seja, tem chegado próximo ali a níveis, né, não vou dizer níveis normais, mas níveis melhores do que nos últimos 2, 3 meses. Então é uma expectativa que daqui para frente, né, principalmente em setores voltados à tecnologia, vestuário, enfim, que tem maior exposição em China em relação à manufatura, pode trazer números melhores para o ano que vem, principalmente alguns drivers, né, em relação à vacinação, né? A Índia mostrou, né, um grande avanço, né, na vacinação, tornou-se um exemplo, né, depois de ter ali um surto muito grande de Covid por lá. Então esses países também vêm mostrando-se, né, uma força, aí, uma melhora no curtíssimo prazo, que no caso o Vietnã nesse gráfico aqui. Tá? Se a gente continua falando de PMI de manufatura, né, o que é interessante que a gente traz aqui, né, em relação à manufatura global, mais um gráfico, né, do Morgan Stanley, que ele traz aqui que o tempo de entrega, de forma geral, tem diminuído, né, apesar ali de estar próximo do pico, mas lembrando uma ótica ali mais de curto prazo, se a gente ampliar aqui, colocar uma lupa nesse gráfico, a gente consegue entender que tem uma tendência de queda. Historicamente, nos últimos anos, desde 2008, nunca o tempo de entrega ficou tão alto quanto está agora. Ou seja, então o mercado já enxerga, principalmente com essa relação de aperto monetário, né, redução, né, de estímulos, com aumento de juros, você vai controlar, né, de uma forma geral. Claro que tem outras variáveis, né, que a gente pode abordar por aqui, mas esses pontos trazem um certo, né, alívio de forma geral para a inflação não correr solta, né, ou seja, para não ter esse impacto também de demanda e isso melhorar na ponta final na parte de supply chain. Então isso tem ali uma expectativa, né, que pode diminuir ali nos próximos meses, principalmente em 2022, trazer um alívio, né, quando a gente fala aqui na parte do supply chain. Bom, achei que esse gráfico aqui eu vou dedicar ao nosso Rafael Lara, né? Depois a gente vai discutir aqui com o grande Rafael, porque esse gráfico ele fala principalmente em relação ao dinheiro, né? Ou seja, de fluxo que foi destinado a fundos, né, de criptomoedas, né, globalmente. Então a gente consegue observar que 2020 foi na ordem de 20 bilhões de dólares, agora 60 bilhões de dólares, ou seja, aproximadamente 60 bilhões de dólares, ou seja, praticamente triplicou, né, o número que foi em 2020. Quais são as explicações? Né, uma delas foram diversos fundos que foram criados desde então, ou seja, criptomoeda foi cada vez mais discutida no mercado, né, conhecida por parte dos grandes gestores que não falavam, né, de criptomoeda, começou a estudar e investir também, foi trazendo atratividade também nos Estados Unidos, né, que trouxeram novos produtos, apesar de ter essa discussão no mercado americano, ou seja, de alguma aprovação de ETF, depois não querendo aprovar outro, tendo essa discussão de curto prazo, mas sim, teve, né, ETF nos Estados Unidos, teve novos fundos, então teve mais produtos sendo disponibilizados e, consequentemente, maior fluxo para esse tipo de investimentos, né? Inclusive, se a gente olhar para a renda variável, principalmente aqui no Brasil, né, não trouxe ali um grande alívio, né? Ou seja, trouxe um prejuízo nesse ano e muitos investidores partindo para criptomoedas tentando minimizar o prejuízo em uma parte do seu portfólio. Então, isso pode ser uma explicação. Mas, de forma geral, quando a gente fala aqui de um fluxo global, a gente fala aqui que quase 60 bilhões de dólares estão ali, né, dentro de fundos relacionados de criptomoedas. Tá lembrando que em 2014, 2015, pessoal, era esse número até 2014 até 2016, né? Esse número é zero, tá? Praticamente não tinha nada de fluxo, tá, de criptomoeda. Ninguém falava de criptomoeda praticamente, quando a gente fala aqui principalmente na parte de gestores, tá? Bom, aí agora esse gráfico aqui que é interessante, a gente sempre fala de alguns setores que estão descontados ou estão, né, mais caros comparado ali ao benchmark, ou seja, o próprio índice. Esse gráfico aqui a gente fala do setor de farmácia nos Estados Unidos, né? Então a gente compara aqui principalmente, né, com o próprio S&P 500, né? A gente está falando aqui do índice de preço-lucro, né, de PI. A gente consegue observar, né, que até mesmo o setor, né, de farmácia nessa linha azul, a gente consegue observar que está sendo tradeado na ordem de 15 vezes, né, e o S&P 500 ali na ordem de 20 vezes, tá? Uma expectativa. E a gente consegue observar que essas aqui são as majors, tá? Ou seja, pessoal, as maiores dos Estados Unidos que estão sendo negociadas, né, na Bolsa Americana. Então a gente consegue observar, né, esse tamanho, né, desse gap, o mercado enxerga que esse gap pode se fechar no ano de 2022. Tá, numa medida, né, principalmente, não só em essa narrativa, né, de Covid, ou seja, de mais testes, enfim, de estímulo, até a própria discussão, né, o próprio discurso, né, que o Joe Biden disse para o mercado, né, isso aliviou bastante, né, as tensões final de ano, ou seja, que se poderia ter um novo lockdown, ou seja, novas medidas restritivas, muito pelo contrário, né, Joe Biden disse que vai mandar teste na casa para todo mundo, né, ou seja, vai defender a flexibilização, mas também vai defender também a dose de reforço, né, tudo que for necessário para combater a pandemia. Então isso também traz um certo alívio de forma geral. E esse setor de farmácia, não só numa narrativa de Covid, como eu disse, mas de uma forma relativa também comparado com o desconto de PI, né, os analistas escrevem que tem ali uma possível geração de caixa, né, lucro para cima, né, desse setor, e isso pode impactar também positivamente para o ano que vem. Tá? Então ficar atento comparado a isso.
E esse gráfico aqui eu sempre trago, né? A gente sempre fala em relação à sazonalidade, ou seja, o que aconteceu nos últimos anos, o que pode acontecer agora. Falei no primeiro gráfico, eu estava falando de volatilidade, né? Sazonalidade e volatilidade, agora eu estou falando de sazonalidade e retorno, tá? Desde excluindo 2008, né? Desde 85 até 2019, porque a gente não está falando de 2020 também, que é um ano outlier, né, como 2008. Então, a gente olhando tanto o Russell 2000, né, SP 500 e Nasdaq, a gente consegue observar que a tendência, né, como eu falei anteriormente, para dezembro ainda é muito positiva e janeiro também, tá? Principalmente com os meses ali que possuem uma alta volatilidade, né, como eu falei daquela série histórica, isso também pode trazer um mês positivo para a Bolsa lá nos Estados Unidos, também pode refletir aqui no Brasil também, tá? Então, o mês de janeiro pode ser muito bom. E esse gráfico aqui, né, que é interessante, a gente fala do PPI, né, ou seja, inflação do produtor, foi a maior, né, dos últimos 30 anos, tá? Quando a gente fala aqui, principalmente na China, né, e também quando a gente fala em alguns países como os Estados Unidos também, né, Estados Unidos, o mundo inteiro, né, sofre com inflação do PPI do produtor que repassa também no CPI, né, ou seja, a inflação do consumidor de certa forma. E isso a gente consegue observar, esse grande aumento aqui, né, e como eu trouxe aquele gráfico anteriormente, a gente falou da cadeia de supply chain, né, ou seja, se essa cadeia de supply chain, ou seja, entregar mais rápido, ou seja, diminuir esse gargalo, né, que está acontecendo em toda a cadeia, na parte, né, de container, na parte no modal rodoviário, tudo isso colaborar, ou seja, efeito de demanda, ou seja, aperto monetário, todo esse conjunto da obra, a gente consegue observar a inflação, né, caindo, né, principalmente com a atuação do Banco Central, né, e também quando tiver aqui o impacto da economia real. Então isso também tem, se você olhar bem aqui, não colocar uma lupa aqui bem de curtíssimo prazo, você consegue observar que a tendência é de queda, tá? Mas ainda o mercado se discute muito em relação a essa velocidade dessa queda pode acontecer no ano de 2022, tá? E por último, a gente tem uma tabela aqui que é interessante. Eu acho que quase ninguém ia descobrir quais foram as ações que mais subiram nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, tá? Nem eu sabia, eu pensei que era a própria Apple, né? Ou seja, mas não, é a Monster, né? Aquele energético Monster, né? Nos últimos 20 anos, a gente vê aqui nesse gráfico, subiu mais de 131.000%, tá? Nos últimos 20 anos, ou seja, uma bebida, né, de energético, né? O Monster, que tem até no mercado, e essa ação, né? Monster Beverage subiu mais de 131.000%. Aí depois tem a Tractor Supply, subiu ali um pouco mais de 57.000%. Aí temos a Apple, né? Subiu quase 52.000%. E outras companhias, temos a Amazon também nessa lista, quase 30.000%. A Nvidia também que subiu muito esse ano, né? Subindo quase 10.000% e diversas companhias. Então essa tabela aqui é um pouco mais para trazer uma curiosidade, também um outro ponto que é a relação de longo prazo, ou seja, o pensamento de um grande gestor, o pensamento de longo prazo, que são ações que podem se valorizar ali mais de 100.000%, que é o caso da Monster, né? Claro que a gente está olhando uma janela muito maior de 20 anos. Mas se olhar numa janela de 5, 10 anos, também tem uma probabilidade, a gente fala de mercado de ações de forma geral global, também tem uma tendência positiva. Tá bom, Rafael? Sami, esses são os principais gráficos de hoje. Mas que bacana, hein, Alex? Não sabia dessa história da Monster, não, meu? Nem eu sabia. Puxa, nem eu. Vou até arrumar meu cabelo aqui, que eu fiquei maluco nessa hora. Mas 130.000% de lucratividade aí, batendo a Apple. A Apple foi em terceiro lugar. Nem eu sabia. Eu dediquei um gráfico para você também, hein? Eu vi das criptomoedas, né? Na verdade, os criptoativos, né? Porque criptomoeda... então me corrigiu. É muito simples. Bitcoin é uma criptomoeda. Sim. ETH é uma criptomoeda. Ethereum é um sistema de blockchain. Você tem dentro da Gamecoin, por exemplo, é uma moeda cripto também, mas é um criptoativo. Entendeu? Então, depende da usabilidade. Esse basket é criptoativos, né? Exato. Tudo é cripto, é como se fosse ação. Ações. Criptoativos. Que aula, hein? Pessoal, se quiser saber mais, Crypto News com o Rafael Lara. Mas já foi. Deu uma palhinha aqui, deu uma aula aqui. Primeira semana de janeiro já vai ter. Exatamente. Estamos em janeiro, fevereiro. E, março, abril, maio, junho, julho. Vai estar na TV a cabo, velho. Ninguém segura. Ninguém Nossa, o dia que tiver criptomoeda na TV a cabo, ninguém me segura. Bom, Alex, muito obrigado, viu? Obrigado, Rafael. Obrigado, Sam. Um grande abraço. Amanhã está de volta ou vai ser gravado? Estamos amanhã. Amanhã a gente está de volta. Então estaremos aí, então. Um beijo, viu? Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até mais, Alex. Bom, tchau, Sami. Gente, são 13 horas e 55 minutos no horário de Brasília. Deixa eu dar um alô, né? Alô para o nosso chat, Gisela Marchiori, que falou como ter acesso a esse ranking das ações americanas. Depois eu pergunto aqui para o Alex, ou Gisela, fica tranquila. Pergunta aqui, inclusive depois do ar aqui, você me lembra isso aí no Top News, que eu pergunto para o homem. O Rodrigo Lopes falou, aí Rafael, vai rolar videozinho que nem o do Gani mexendo no cabelo? Olha, não teve comigo, né? Mas é porque o Gani é o homem mais lindo do Brasil, é o Galan Gani. Então não tem como acontecer isso comigo.
Falaram que eu tenho o mesmo tique do professor Gani, mão no cabelo. Eu tô vendo que toda hora começa a falar que eu sou igual ao Gani, é que tá chegando a hora do marketing. Deve ter uma galera Exatamente. que entra nessa vibe, né? Enfim, o bilionário da URSS falando que gosta, que cripto é vida. O Helder aqui também, falando de BRF, enfim. Bom, gente... falando que o Alex, o MPK, o Alex é muito gente boa, menino nota 10, mesmo fazendo a hora do pato com o Rafa. Então, era o patinho feio, né? Mas aí o patinho feio acabou um pouco, mas vai voltar, hein? Vai voltar. Se o povo quiser, diga ao povo que fico. Né? Então, a gente vai voltar aí uma hora com o patinho feio, talvez em podcast, talvez em live mesmo, trazendo a participação do público. Enfim, muitas ideias aí para serem ditas. Conteúdo vai ter. Conteúdo tem, até falar chega. O pessoal aqui falando também que do fundo da Western, né? Western BDR teve uma valorização melhor que o IVB11. Que interessante, hein? Aí, o pessoal também pedindo like aí, ó, 422 likes nesse momento. Muito bom, gente. Manda bala aí, deixa seu like aí, deixa seu amor aí pra gente. O Rui das Neves falando que o Gabriel é uma figura. Enfim, vamos fazer um giro rápido de notícias aqui nesse momento. Bom, só pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Ó, teve declaração da Christine Lagarde, lá do Banco Central Europeu. Né? Ela falou algumas coisinhas aí muito importantes. A primeira delas é que a perspectiva econômica para os próximos anos parece forte. E que a presidente do Banco Central Europeu disse que o bloco avança rumo à meta da inflação de 2% ao ano no médio prazo, mas que ainda há uma incerteza no horizonte, referindo-se aí à disseminação da Omicron nas últimas semanas. Além disso, ela também falou que as restrições de suprimentos e mão de obra, além da alta de energia, pressionam a inflação. E que, no entanto, ela vê a inflação recuando no decorrer de 2022 e falou, abre aspas, esperamos que a inflação fique um pouco abaixo da meta em 2023 e 2024. Desculpa, inflação abaixo da meta em 2023 e 2024. Bom, além disso, gente, tem algumas outras coisas aí. A Aliar, por exemplo, disse que não participou de negociações entre controladores e Tanure. Em nota, ela falou ao Valor Econômico que as negociações entre os controladores da empresa e o empresário Nelson Tanure foram realizadas sem a participação da diretoria da companhia. Ela falou, abre aspas, a companhia reforça que os termos de negociações e as tratativas sobre a operação foram realizadas no âmbito dos acionistas controladores e o comprador, sem a participação da administração, fecha aspas, então aí a posição da Aliar. Né? Além disso, tivemos aqui também o Bradesco BBI mantendo a avaliação outperform, né, acima da média do mercado, para os ADRs de Embraer, né, com preço-alvo a $26, e para o banco a carteira de pedidos de 1.735 eVTOLs, não é eVTOLs, enfim, da IVE, mostra a confiança do mercado na empresa aí. Será que a Embraer vai ser a Tesla brasileira? Será? Ganhando dinheiro com o futuro? Daqui a pouco eu vou chamar o Homem-à-Fera, que fez, inclusive, a reportagem da Embraer ontem, né, o grande Felipe, que me corrigiu, inclusive, sobre IVE, será EVE ou IVE, me falou. Então, vou perguntar para ele se ele acha que a Embraer é uma Tesla brasileira aí, por que não, né, querer aí... Não estou dizendo que vamos ter um Elon Musk, mas no sentido de, né, querer investir no futuro, né, conseguir surfar nessa onda aí de investimentos, pensando no futuro, inovação, enfim. Vamos lá, muita gente aqui conosco, parabéns pelo programa de hoje, a Nicole Matos, muito obrigado, hein? Enfim, o Alexandre Cabral falando, Samira, a melhor apresentadora da BMC, começa com a letra S. Então é isso aí, né? E a gente não tem nenhum apresentador com a letra S aqui? Não, né? Por isso. Não. Entendi. Tem quem? Felipe. Sandra. Mas Sandra é Sami. Eu e todos eles. Sami no Samiverso. Bom, vamos lá. Enfim, gente, só tô aqui já esperando aqui, o Sami. Diga. Eu queria falar aí sobre o Banco Inter, que informou aí que a Ponta Sul Investimentos alienou ações de emissão do banco, passando a deter direta e indiretamente 15,51% do total de ações preferenciais emitidas pelo Inter. De acordo com a B3, a Ponta Sul anteriormente detinha 15,99% das ações preferenciais do banco. Sami.
Pois é, Rafa, e as empresas brasileiras esperam aí captar cerca de 10 bilhões de dólares nos primeiros 2 meses do ano que vem. Assim que o mercado internacional oferecer aí condições, de acordo com o Estadão, o valor é semelhante ao que foi captado em janeiro e fevereiro deste ano, mas as instituições que fazem a assessoria das empresas aí, das operações, se mostraram cautelosas. O receio envolve aí o risco de um custo superior ao que as empresas se acostumaram nos últimos anos e ao fato de que boa parte delas tem pouca necessidade de tomar recursos, Rafa. Show de bola, ô Sami. Bom, Sami, são 14 horas e 1 minuto na hora de Brasília. Estouramos 1 minuto. Estouramos, né? Agora tá todo mundo maluco. Rodrigo Mariz agora vai vir correndo de Búzios aqui e puxar a nossa orelha. Ô, Sami, queria agradecer aí a sua companhia aqui no nosso BMC Stock aqui. E amanhã a gente volta, né? A gente volta. Amanhã eu tô aqui. Show de bola, então, brigadão aí. E a gente volta também a se encontrar no nosso portal, www.bmcnews.com.br, você pode nos acompanhar lá. E também nas nossas redes sociais, @bmc.news, siga a gente lá. Eu volto daqui a pouquinho às 4 da tarde no Top News com a Paula Moraes. Enquanto isso, o homem está se arrumando aqui, Felipe Nascimento. Será que eu já consigo falar com ele? Não sei. Alô, voz da consciência, grite em meu ouvido aqui. Alá, já estamos aqui. Olha eu aí. Tudo bom? Você Tudo está ótimo, aqui. maravilha. Tudo certo? Ô Felipe, então, eu estava falando agora há pouco, não sei se você percebeu, sobre a Embraer, que o Tô mercado... na escuta. O mercado tá visualizando a Embraer aí como uma boa empresa para o futuro, né, pelo jeito até agora, né, os analistas, enfim, porque ela tá com essa demanda aí pelos carros voadores, Carros né, voadores. Toda essa onda que está entrando agora. Você acha que a Embraer pode acabar sendo aí uma Tesla do nosso mercado, né, uma empresa que tende aí a ganhar dinheiro com aí essa promessa de um futuro visionário, enfim, né, de carros voadores para tudo que é lado? Olha, grande Rafael Lara, vou te falar bem a sinceridade aqui para você, porque, assim, diferentemente do meu caro Alan Gani, que é analista, conhece tudo, tem propriedade para falar sobre todas as questões aí, eu sou um curioso só, né? E pitaqueiro e perguntador. Mas, pelo que eu andei lendo aí, opinião de analistas, né? A gente ouve bastante a opinião dos analistas para saber o que está acontecendo no mercado. A Embraer, rapaz, ela já tem mais de 1.100 pedidos desses carros voadores, né? E nessa combinação com a Zanit, ela vai abrir capital na Bolsa de Nova York a partir do meio do ano que vem, já com um capital na ordem aí de quase 3 bi de dólares. Ou seja, uma subsidiária, né, um braço ali da Embraer, já abrindo IPO, já sendo uma baita de uma empresa futurista. Pelo que eu li também, essa IVE ela já tem pedidos aí de patente, né, de mais de 25 modelos de carros voadores elétricos, de veículos, né, nessa modalidade, coisas que nem assim outras empresas que estão pesquisando, que estão começando a desenvolver, não tem nenhum nem dois, né? Ela já tem 25 pedidos de patente já certos ali. Ou seja, uma baita... E ontem mesmo anunciou que pelo menos 500 veículos desses elétricos aí, eVTOL, que sobe e desce a lá Jetson, que não é da sua época, inclusive, diga-se de passagem. Mas eu assisti. Claro, hoje em dia eu falo, né, quem não assistiu, eu lembro do grande Kleber Machado, né, num desses programas de arena, né, de futebol e não sei o quê, e aí eles debatendo alguma coisa, não sei o quê, e falando sobre o Pelé, sobre Garrincha, sobre os grandes, né, do futebol de antigamente, aí determinada pessoa ali, que sinceramente não me lembro, falou o seguinte, mas eu não vi jogar, não é da minha época. Aí Kleber Machado virou e falou assim, mas existem livros, existem filmes, existe conhecimento aí disseminado na internet que você consegue pegar de qualquer época, né, de qualquer lugar. Exatamente. Então, se eu não vivi, como que vou saber das pirâmides do Egito, como que vou saber da história que se passou? Como diria ET Bilu, busquem conhecimento. É isso aí, gente. Um beijo. Então, essa mensagem como eu despeço aqui de vocês. Vai daí, ô Felipe. Achei que a gente ia ficar conversando aqui, sobre ET Bilu? Não, sobre você cobriu ET Bilu na época? Mais. Eu ia perguntar, então, porque eu não estava fazendo jornalismo. Você cobriu essa história?
Na minha visão periférica, o Gani já tá pronto então para. Tá o quarto árbitro já levantou a placa, falou, vai fazer a substituição e sobe a placa, sai Rafael Lara, entra Alan Gani. Rafa, abraço para você, até daqui a pouquinho no Top News, você, Paula Moraes, sensacional. Valeu.